E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Todo mundo sabe que o brasileiro Ayrton Senna é considerado, até os dias de hoje, o rei da chuva na Fórmula 1. Um cara que fez performances incríveis no meio de muita água, em pistas muito molhadas. Tanto que, quando o Senna estava na pista e começava a cair uma garoa, todas as apostas iam para a vitória do Ayrton Senna. Mas nem só de alegrias e vitórias é feita a história do Senna no meio da água. Teve um grande prêmio, onde nós tivemos muita chuva, que a coisa ficou bem complicada para o brasileiro. O Grande Prêmio da Espanha de 1992. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Espanha de 92 era a quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 3 de maio, no circuito da Catalunha, em Barcelona, logo na sequência do Grande Prêmio do Brasil de 92. Logo na sequência não, na realidade foi mais de um mês de intervalo do Grande Prêmio do Brasil, a terceira etapa, até o Grande Prêmio da Espanha, a quarta. Não é de hoje que nós temos férias fora de época dentro do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ficou apelidado ali naquele momento como o Grande Prêmio dos Jogos Olímpicos, pois as Olimpíadas de 92 aconteceriam pouco tempo depois, ali em Barcelona. Nesse momento do campeonato, o inglês Nigel Mansell da Williams liderava a tabela do Mundial. O inglês tinha 30 pontos conquistados. Na segunda posição, o seu companheiro de equipe, o italiano Riccardo Patrese, com 18 pontos. Em terceiro, o alemão Michael Schumacher da Benetton, com 11 pontos conquistados. O austríaco Gerhard Berger da McLaren era o quarto colocado, com 5 pontos. E o brasileiro Ayrton Senna, o atual campeão mundial, já tricampeão dentro da categoria, era apenas o quinto colocado. O Senna tinha conquistado apenas 4 pontos nas 3 primeiras etapas. Era um dos piores inícios de campeonato do Senna na sua carreira. E presenciávamos um domínio assustador da Williams. Nas 3 primeiras etapas, 3 pole positions do inglês Nigel Mansell, 3 vitórias do inglês Nigel Mansell, com uma diferença de desempenho poucas vezes vista na história da Fórmula 1. A Williams tinha na pista um carro que era tranquilamente de 1 a 2 segundos mais rápido do que os demais carros. Na etapa anterior, inclusive no Grande Prêmio do Brasil, é que o Senna chama esses carros de as Williams de outro planeta. Ficava visível ali que o campeonato mundial se encaminhava para Williams e para o inglês Nigel Mansell, que tinha a chance de quebrar vários recordes dentro de uma temporada. E era ali em Barcelona, 1992, na quarta etapa, que a Benetton apresentava o seu novo carro, o carro a ser utilizado na temporada de 92. Até então, a Benetton vinha utilizando uma versão atualizada do B191, o carro da temporada anterior. Ali em Barcelona é que eles lançam o B192, projetado pelo já conhecido Rory Byrne, em parceria com um tal de Ross Brown, o carro com o nariz mais elevado da Fórmula 1 até então, que transferia a maior parte da passagem de ar, ali na parte frontal do carro, para a parte inferior do conjunto, por baixo do bico. O que ninguém sabia ainda ali naquele momento é que esse conceito viraria tendência para a segunda metade dos anos 90 e também para o decorrer dos anos 2000. Quem também estreava ali em Barcelona era um tal de Damon Hill, o inglês filho do lendário Graham Hill. O Damon Hill estreava na Fórmula 1 ali pilotando uma Brabham, no lugar da italiana Giovanna Matti, que tinha sido demitida da equipe por não conseguir levar para dentro da Brabham a quantidade de patrocínio que a equipe desejava. A Brabham, a lendária equipe que surgiu lá nos anos 60, pelas mãos do Jack Brabham, passou pelo seu Bernie Ecclestone e dava ali em 1992 os seus últimos passos na Fórmula 1. Vale lembrar aqui que o Damon Hill já vinha pilotando carros de Fórmula 1 e não era qualquer carro. O Damon Hill já era piloto de testes da Williams ali naquele momento. Outro destaque muito comentado ali no paddock de Barcelona em 1992 era o fraco desempenho do novo carro da McLaren. O MP47 tinha estreado na etapa anterior, no Brasil. Criou-se muita expectativa em cima desse modelo. Todos acreditavam que esse lançamento da McLaren seria o carro que bateria de frente com as Williams. Só que já no Brasil, o carro andou muito mal, se é que dá pra dizer que andou. Mostrou-se uma decepção total. O próprio Senna tinha dito em entrevista, ainda antes da estreia no Brasil, ainda na fase de testes desse modelo, que a única coisa boa desse carro em relação ao modelo anterior, o MP46, era o câmbio semiautomático. Todo o restante do conjunto não estava bom. Após o desempenho desastroso no Grande Prêmio do Brasil de 92, durante esse mês de intervalo entre o Brasil e a Espanha, esse carro foi testado incansavelmente, inclusive com o próprio Senna participando muito nessas sessões de testes. Ficava no ar ali a expectativa que poderia ter melhorado nesse mês de testes. Isso nós veríamos ali na Espanha. Só que outra pedra no caminho da McLaren já vinha surgindo. É por estes dias de 1992 que começa a rolar o papo de que a Honda
deixaria a categoria. Após uma parceria de sucesso com a McLaren, e até mesmo com a Williams e a Lotus antes, ali nos anos 80, a Honda tinha intenção de deixar a Fórmula 1 ao final de 1992. Dias antes do Grande Prêmio da Espanha, o Ron Dennis, o chefe de equipe da McLaren, foi até o Japão se reunir com o pessoal da Honda para tentar reverter essa situação, mas o Ron Dennis retorna do Japão já conformado de que ele teria que buscar outra alternativa. Os japoneses já pareciam bem decididos. E é ali em Barcelona também que o inglês Nigel Mansell deixa escapar em bate-papos que a Williams vinha utilizando um sistema de controle de tração eletrônico, o que era novidade para todo mundo. E aí quando o pessoal foi para cima do Mansell, botaram ele na parede para fazer ele explicar melhor isso, o Mansell solta também que a Ferrari já vinha utilizando esse sistema há mais de 2 anos. E aí a Ferrari acaba confirmando que isso era verdade. Eles já vinham utilizando sensores nas rodas traseiras para identificar as derrapagens dos pneus e corrigir a tração. Essa revelação mudaria muita coisa no desenvolvimento dos carros pro decorrer da etapa de 1992 e principalmente para 1993. Nos treinos classificatórios, grid definido ainda na sexta-feira, pois no sábado desagou um aguaceiro ali em Barcelona e ninguém tinha condições de melhorar os tempos feitos na sexta. Passeando pela pista, Nigel Mansell faz mais uma pole position, a 4ª consecutiva do inglês na temporada. 1 segundo à frente do Schumacher e do Senna, o segundo e o terceiro colocado. E 1.3 à frente do Patrese, que por incrível que pareça, vinha apanhando desse carro da Williams ali no início de 1992. A diferença de desempenho do Mansell pro Patrese era muito grande. O outro brasileiro que alinhava no grid ali em 1992, em Barcelona, era o Maurício Gugelmin, que corria pela Jordan. O Gugelmin conseguiu colocar a Jordan na 17ª posição. O Roberto Pupo Moreno, que também integrava a Fórmula 1 ali em 1992, correndo pela Andrea Moda, mal conseguiu dar uma volta no pré-qualifying. Essa volta que ele fechou, ele ficou apenas 16 segundos atrás do tempo do líder, e era óbvio que não tinha mínimas condições de conseguir alinhar esse carro no grid ali em Barcelona. No domingo, cai uma forte chuva em torno de 1 hora antes da largada. Pista bem úmida para o início da prova. E ninguém conseguia entender o que a previsão do tempo mostrava. Era tudo muito esparso. Sabia-se que ia chover, mas não se sabia a quantidade e não se sabia em que horários. Nem ao certo se choveria dentro do horário da corrida. Então, tinha gente indo para o grid com configuração de pista seca, tinha gente indo para o grid com configuração de pista molhada e tinha gente indo com uma configuração intermediária. Caso das Williams, com o Mansell e o Patrese, e do próprio Senna, que utilizam pneus de chuva, mas a regulagem da suspensão para pista seca. E aí, todo mundo já sabia como era o desempenho do Senna em pista molhada. Mas como seria o desempenho do Senna em pista molhada com o problemático MP47? É com esse ponto de interrogação na cabeça que nós temos a largada para 65 voltas do Grande Prêmio da Espanha de 92. O Mansell larga bem, o Patrese também. As duas Williams disparam na frente, o que não é novidade para ninguém. O Senna larga mal pra caramba, acaba ficando para trás. Outro que se colocou ali na frente foi o Jean Alesi, o francês da Ferrari, que nitidamente queimou a largada, mas queimou muito, só a direção de prova que não viu. Fechando a primeira volta, Mansell em primeiro, com Patrese em segundo, Alesi em terceiro, o queimão, Michael Schumacher na 4ª posição e o brasileiro Ayrton Senna em quinto. O brasileiro já tinha recuperado 2 posições, passando seu companheiro de equipe, o Berger, e o inglês Martin Brundle, companheiro do Schumacher na Benetton. Passando da volta 3, as Williams vão abrindo vantagem. Alguns pilotos já iam tendo dificuldades com a pista molhada, principalmente os que largaram com configuração de pista seca. Já íamos tendo escapadas, saídas de pista e rodadas. Na volta 5, o Mansell já tinha quase 5 segundos de vantagem pro Patrese. Seguia andando num desempenho muito melhor que seu companheiro de equipe. O Patrese, por sua vez, já tinha mais de 6 segundos de vantagem pro Alesi. Schumacher, Senna e Berger vinham logo atrás do francês. E aí começamos a ter brigas boas nesse bolo aí, com Alesi, Schumacher, Senna e Berger. O Schumacher vai pra cima do Alesi e passa pelo francês, assumindo a 3ª posição. Na sequência, o Berger faz algumas investidas pra cima do Senna. Em uma delas, o austríaco quase se dá mal. Conforme os pilotos iam ganhando mais confiança naquela pista meio úmida, mais insanas iam ficando essas disputas. Na volta 8, o Senna passa pelo Alesi e sobe para 4º. Uma volta depois, o Berger também passa pelo francês, só que toma o troco logo na sequência. Briga muito boa entre o Berger e o Alesi. Passando de 10 voltas de corrida, Mansell e Patrese soberanos na pista, com 15 segundos de vantagem pro Schumacher. Tranquilamente eles iam abrindo mais de 1 segundo por volta em relação aos demais, e sem forçar demais o ritmo. E a briga
briga entre o Alesi e o Berger seguia insana. Em mais uma investida do Berger, que já tava sem paciência, os dois se tocam. E aí quem leva a pior é o Alesi, que acaba rodando e ficando para trás. Mas o francês se mantém na corrida. Quando nos encaminhávamos para a volta 20, o Schumacher tinha uns 20 segundos de desvantagem para as duas Williams. E as nuvens carregadas tomavam o céu da Catalunha. A chuva se aproximava e deixava todo mundo em alerta. Logo depois da volta 20, começa a chover. E o pessoal volta a se complicar na pista, com muitas escorregadas e rodadas. Incluindo Riccardo Patrese, que se complicou quando tentava passar pelo finlandês Mika Häkkinen, que era retardatário. Fim de prova pro italiano da Williams, que seguia vendo seu companheiro de equipe dominar o campeonato. Com a pista bem molhada e muitos retardatários complicando o caminho, o Mansell começa a perder desempenho. E a diferença pro Schumacher vai caindo bastante. Ali pela volta 25, já tinha caído para 10 segundos. E o alemão ia andando muito bem na pista molhada. Já mostrava ali ser um piloto diferenciado nessas condições. Na volta 26, o Maurício Gugelmin perde o controle do carro e bate com muita violência no muro dos boxes. Por sorte não sofreu nada grave, saiu do carro ileso, mas era fim de prova pro brasileiro da Jordan. Passando da volta 30, pista muito encharcada. Os pilotos faziam muito esforço para se manter no asfalto. Nesse momento, Schumacher, Senna e Berger pegam muito trânsito, e aí o Mansell volta a abrir vantagem na ponta da corrida. Tanto que, na volta 30, a diferença do Mansell pro Schumacher, que era de 10 segundos momentos antes, subia para 17 segundos. O Schumacher tinha 3 segundos de vantagem pro Senna, que trazia o Berger na cola dele. Mas era visível que os pilotos da McLaren sofriam demais com o MP47. A câmera on-board do carro chegava a ser assustadora, o quanto era instável esse carro ali na pista. E o Berger se mostrava em melhores condições do que o Senna ali na metade da prova, tanto que ele faz investidas para passar pelo brasileiro. Em uma delas ele chega a passar pelo Senna, só que o Senna consegue dar o troco logo na sequência. Mas os trocos que o Senna dava em cima do Berger era bem no estilo Ayrton Senna, faca nos dentes e arriscando tudo. Ele precisava brigar com o carro, brigar com as condições de pista e fazer a manobra de ultrapassagem. Passando da volta 35, começa a impressionar muito o ritmo do Schumacher na pista. O alemão passa a rodar 1,5 segundos mais rápido que o Mansell e o Senna. E aí para de chover. Pista bem molhada, mas água não caía mais. Mansell era o primeiro, 12 segundos na frente do Schumacher, que tinha 10 segundos de vantagem pro Senna, que tinha conseguido se desvencilhar um pouco do Berger. Ali pela volta 40, a pista começa a secar. Todos atentos para ver se era necessário trocar para pneus slicks antes do final da corrida. Já se formava um bom trilho seco pela pista. Na volta 42, o Alesi se enrosca com o Häkkinen e os dois acabam rodando. Por sorte, conseguem se manter na corrida, mas o prejuízo da rodada foi grande. E o Alesi, pessoal, que vinha andando bem demais. O Alesi tinha ficado mais para trás ainda no início da prova, depois do enrosco com o Berger, só que por boa parte da corrida ele era o mais rápido da pista. E ele ia chegando novamente ali no pelotão da frente. Na volta 43, a chuva forte volta a cair sobre o circuito. Esquece a ideia de botar pneu slick. Todo mundo escorregando mais uma vez. O Mansell reduz o ritmo, começa a administrar. O Senna e o Schumacher com isso começam a reduzir a diferença pro inglês. E nesse momento os mais rápidos da pista eram Schumacher e Alesi. E o Schumacher ia reduzindo muito a diferença em relação ao Mansell. Aquela diferença que tinha sido de 20 segundos na primeira metade da corrida, agora ia para 7 segundos. Na volta 48, caía para 5 segundos. E já começava a se especular se o Mansell estava com algum problema no carro. O Senna, vendo aquela situação de estar ficando muito para trás em relação ao Mansell e Schumacher, começa a apertar o ritmo de uma forma alucinada. E aí nós percebíamos nitidamente o quão instável era o MP47 naquelas condições de corrida. Submetendo o carro ao limite ali na pista molhada, era assustador o quanto aquele conjunto balançava. O carro ficava escorregando o tempo todo. O Senna passava mais tempo corrigindo as escapadas do carro do que pilotando em si. Só que mesmo com toda essa dificuldade para manter o carro alinhado na pista, o Senna conseguia manter uma distância relativamente curta em relação ao Schumacher e o Mansell. O Schumacher estava a 4 segundos do inglês, enquanto o Senna estava a 6 segundos do alemão. E aí, indo para a reta final da corrida, o Mansell resolve dar mais uma apertada no ritmo. Em poucas voltas, a diferença do inglês pro Schumacher já subia para 10 segundos. Confirmávamos ali que o Mansell não tinha problema no carro. Ele só vinha administrando o ritmo mesmo. Na volta 57, o Senna, andando naquele ritmo alucinado, com aquele carro ruim, roda, sai da pista, mas consegue manter o motor do carro ligado e voltar. Só lógico, fica bem para trás. A partir dali começa a ter a terceira posição ameaçada pelo Jean Alesi, que já tinha rodado 2 vezes, mas era rápido pra caramba na pista, vinha se recuperando. Na volta 63, não teve volta. O Senna pega um trilho muito molhado na pista, perde o controle do carro, escapa em velocidade, vai pra caixa de brita e fica por ali. Era água complicando a vida do rei da chuva. Fim de prova pro brasileiro Ayrton Senna no Grande Prêmio da Espanha de 1992. E aí, com um dilúvio caindo sobre o circuito da Catalunha, a chuva mais intensa do final de semana, é que o inglês Nigel Mansell completa as últimas
últimas voltas no Grande Prêmio da Espanha de 1992, cruzando a linha de chegada na primeira posição. Quarta vitória consecutiva do inglês no início da temporada, igualando o recorde do Senna de 1991, que até então era o único piloto a ter vencido as 4 primeiras etapas de um campeonato mundial de Fórmula 1. Michael Schumacher da Benetton cruza a linha de chegada em segundo, e o francês Jean Alesi da Ferrari em terceiro, fechando a prova muito próximo do alemão da Benetton. Uma baita corrida do Alesi. Se não tivesse se enroscado por 2 vezes e ficado para trás, teria feito melhor ainda. Mas não esqueçamos aqui que o francês queimou a largada e só a direção de prova não viu. E para quem via ali as 2 primeiras corridas do MP47 na Fórmula 1, o Grande Prêmio do Brasil e o Grande Prêmio da Espanha, já ficava com certeza de que o brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial da categoria e o atual campeão mundial da Fórmula 1, tinha grandes chances ali em 1992 de terminar uma temporada sem vencer uma corrida sequer. O carro era muito problemático, tinha nascido errado e seria impossível corrigir o projeto a tempo de entrar na disputa. Se o cenário pudesse mudar um pouco, seria pouco pra frente na sequência do campeonato, um lugar onde o Senna conseguia andar bem em qualquer condição. Teria que ser no Grande Prêmio de Mônaco de 1992, mas aí é assunto para outro episódio aqui do canal.